Vamos direto para o estádio do Morumbis, onde o nosso repórter José Paes está acompanhando tudo que vai acontecer daqui a pouquinho, às 6h30 da noite, na votação de impeachment do Júlio Casares, presidente do clube. Boa noite, Zé. Boa noite, Marina. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, é exatamente isso, entre as 18 horas e mais 30 minutos até as 22 horas e 30 minutos, aqui no Salão Nobre do estádio do Morumbis, teremos a votação de afastamento do presidente Júlio Casares. E nesse momento, um grupo de torcedores está bem em frente aqui ao portão 17, por onde vão entrar os conselheiros que quiserem votar presencialmente aqui no Morumbis. Esse afastamento do presidente Júlio Casares, uma votação muito importante que promete ser histórica, vai poder ser feita presencialmente aqui, como eu disse agora há pouco, e também de maneira remota, de maneira online, como tem aí uma decisão, uma liminar da Justiça aqui de São Paulo, da terceira vara civil do Butantã aqui de São Paulo. Do estádio do Morumbis, a gente sai e vai lá para a zona leste de São Paulo com o repórter Marcelo Bacégio, que tem mais informações do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Bacégio. Boa noite, José Paes. Boa noite, José Paes. Boa noite, Marina, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos diretamente do Parque São Jorge. Chove bastante na zona leste da capital paulista e aqui no Corinthians a bola da vez é o volante Alisson. O novo diretor executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, tem trabalhado forte nos bastidores para tirar o jogador do São Paulo, mas o tricolor faz jogo duro e impôs algumas condições para fechar negócio com o rival. O Timão também já tem o foco voltado completamente para o clássico majestoso de domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena e tem algumas dúvidas importantes para essa partida contra o São Paulo, viu, amigos? Já já trazemos tudo sobre o Timão, dentro e fora de campo. Perfeito, meninos. Muito obrigada. Vocês estão vendo que o Gazeta Esportiva tem muito assunto, mas não é só isso não. Tem muito mais, olha só. Palmeiras quer 2 ex-jogadores do Fluminense. Crespo rebate empresário de Lucas Moura. Protagonista fala com protagonista. São Paulo impõe condição para liberar Alisson ao Corinthians. Gabriel Menino é apresentado no Santos e avisa. Desde criança eu tenho um desejo, um sonho, que é jogar no meu time de coração e do meu pai. Agora, no Gazeta Esportiva. Aí, muito boa noite, chega mais, estamos começando o Gazeta Esportiva desta sexta-feira. Junto comigo aqui no estúdio estão Alex Miller e Thiago Salazar. Muito boa noite, meninos, tudo certo com vocês? Tudo bem? Tudo bem, Marina? Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo, bora. Bora que tem muito assunto mesmo. Vocês já viram aí um gostinho dos nossos repórteres espalhados aí por Zona Leste, também lá no Morumbis com José Paes. E no meio de toda essa crise política, o São Paulo ontem garantiu a primeira vitória do ano no Paulistão. O adversário foi o São Bernardo. Olho na tela então para conferir como o time se comportou no meio dessa enorme turbulência. Foram 80 dias de espera para o São Paulo voltar para casa. Mas o foco da torcida não estava no que poderia acontecer dentro de campo. Na véspera da votação do impeachment do presidente Júlio Casares, o clima no Morumbis era tenso. A chuva também não cessava e foi preciso que Crespo acionasse Luciano para garantir a vitória. A meta final deste Paulistão para a gente, como eu falei com eles, é colocar o carro na pista. Que o carro na pista chega a quartas. Em uma semana-chave para o futuro do clube, o time do São Paulo fez sua parte. Mas jogadores e comissão técnica sabem que o sucesso em 2026 depende sim de um cenário político menos conturbado.
A gente tem que ficar fora das situações políticas, mas condicionam, sim, claro que condicionam. O que falei, de mercado, no mercado, se transfer, fica, vá. Todo mundo precisa que São Paulo seja claro, para poder construir, com bases sólidas, para poder construir São Paulo ainda mais grande. Imagina você trabalhar em um lugar onde você não sabe se amanhã o cara que é o dono ou o cara que é o presidente não sabe se vai seguir e como vai seguir sua vida. Política à parte, a boa notícia foi a volta de Caleri após 9 meses longe dos gramados por causa de uma séria lesão no joelho. Fico muito feliz por ter voltado, porque meu joelho respondeu bem. Obviamente que as pernas pesam muito em mais um dia como hoje, mas estou muito feliz por minha volta e espero que possa ajudar desde dentro do campo, que é onde eu sou mais feliz. E é com Caleri que o São Paulo agora volta o foco para o clássico contra o Corinthians. A dúvida para esse jogo é o presidente Júlio Casares. Agora é jogar no estádio do Corinthians, um jogo importante, onde a gente gosta de jogar, a gente já ganhou lá. Então vamos com muita vontade outra vez de vencer e esperemos que São Paulo, domingo 4 da tarde, coloque o melhor time em campo e dê a vida por esse escudo para tentar outra vez levar uma vitória para casa. Tá, então, a gente falava aqui ontem no Gazeta Esportiva que o importante era vencer. De qualquer forma, essa vitória era muito importante para o São Paulo. Mas eu quero saber de vocês, Thiago Salazar, Alex Miller, uma análise da partida e também dessas declarações, tanto do Crespo quanto do Caleri, falando sobre essa situação política do São Paulo. Situações completamente opostas, né? Eu acho que até para a gente fazer análise aqui, a gente tem que separar bem o joio do trigo, porque a parte política, claro que ela participa disso tudo. O Bacete até foi muito bem no VT, no texto, né? Quando ele diz a dúvida do jogo, do próximo jogo, é Júlio Casares. Falando da partida em si, Alex, o São Paulo jogou bem, deu um show de bola? Não, mas olha, sinceramente, não é só pela situação conturbada que vive o clube ou pelo elenco reduzido. Nós estamos num momento que ninguém está jogando bem. Os clubes estão fazendo a pré-temporada com o campeonato rolando. Não tem como jogar. Não tem como jogar bem. O Palmeiras, que estava ali com o elenco formado há mais tempo, também não está jogando bem. O Corinthians acabou de ser campeão da Copa do Brasil, também não está jogando bem. Enfim, não adianta a gente querer atribuir também tudo a um momento conturbado do São Paulo. Não, São Paulo não está jogando bem porque ninguém está jogando bem. E aí com o gramado de ontem também, Alex, fica tudo ainda mais difícil. Então eu estou com a Marina. Nesse momento que valeu apenas o resultado é o que importa. Resultado que devolve a confiança para o time do São Paulo depois de estrear com derrota na competição. Pensando também no jogo de domingo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, no Majestoso, era importante e fundamental, especialmente porque é um campeonato de tiro curto e que 2, 3 tropeços podem significar, inclusive, a eliminação para a próxima fase, o que seria ruim, né? Ficar de fora da fase final do Campeonato Paulista. Luciano foi aí o grande nome do segundo tempo, o Crespo coloca o jogador ali, o camisa 10, em campo, ele foi o herói da vitória, porque fez o gol da partida, mas se todo mundo percebeu ali, prestou atenção, ele vai efusivamente comemorar, dar um abraço no Crespo e na saída de campo desabafou, vamos ouvir. Porque outro dia eu vi, né, nas redes sociais falando que o Luciano estava querendo derrubar o treinador, isso aí é uma sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo para trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Então isso aí foi um aviso, porque eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer. E aí, Alex? Olha, o Luciano é uma figura sempre controversa, sempre carrega alguma dose de polêmica, faz parte dele, né? Claro que tem muitas pessoas que também carregam a tinta quando o assunto é Luciano. É mais fácil falar do Luciano do que de um jogador que não tem tanto destaque. O Luciano hoje, para mim pelo menos, é a principal figura do São Paulo dentro de campo. Dividia esse protagonismo com o Caleri e com o Lucas Moura, mas, por exemplo, de 2025 para cá, esses dois ficaram muito mais no DM do que em campo. Então, como jogador efetivo, o Luciano era o cara mais participativo e sempre com provocações, com algumas declarações, e isso gera, claro, a polêmica como consequência. Cabe a ele saber lidar com isso, porque está inserido no pacote. 2 pontos sobre esse assunto. O primeiro, às vezes as pessoas, como disse aqui o Alex, né, carregam na tinta, mas tem uma questão aí. O Luciano internamente
Ele é reconhecido como um jogador na gíria atual perna. Sabe, o cara que tem a sua personalidade mais forte, inclusive dentro do elenco. É um jogador vaidoso, é um jogador que gosta de uma marra e tal. Ele carrega esse estigma com ele, porque de fato ele se comporta dessa maneira. Isso é um ponto. Se ele quer derrubar treinador, juro por Deus, eu nunca ouvi falar em absolutamente nada disso. Acho até que ele deu muita importância para essa questão. E um ponto positivo, exatamente o que a Marina destacou. Não é só o Luciano. Todo mundo corre para abraçar o Crespo e eles se abraçam com o técnico, com os companheiros. Gente, o Corinthians só conseguiu 2 títulos em meio àquele ano tão difícil de 2025, porque os caras se davam muito bem. O elenco com a comissão técnica, eles eram unidos. Fabinho Soldado blindando, não é essa a questão. O elenco e a comissão técnica unidos. Isso faz um time passar por cima de uma situação política como essa. E aproveitando que a gente está falando sobre essa relação do Luciano, do Crespo, enfim, com os jogadores no geral, se aí de casa deve se lembrar da crítica que o empresário do Lucas Moura fez ao treinador no começo dessa semana. O técnico esperou alguns dias, mas deu a sua resposta. Protagonista fala com protagonista. Se Lucas Moura ou outros, não sei se tem, querem falar comigo, fala comigo e eu falo com ele. Então, empresário fala com empresário, protagonista fala com protagonista. Para mim, simples. Aí, ó, mandou o recado. Vocês se lembram, né, do Júnior Pedroso, que é a empresário, dentre outros jogadores do próprio Lucas, e ali ele havia criticado, o Crespo deu essa resposta aí. Eu só acho que o Crespo, como treinador, tá na dele, né? Não seria bom para ele botar mais gasolina nessa fogueira, porque só iria trazer um clima pior entre ele, possivelmente, e os jogadores que são agenciados pelo empresário. Então Você concorda que ele se posicionou se colocando mais acima, né? Claro, mais acima, acho que ele claro, foi bem. Cada um fala com cada um no seu patamar. Porém, o empresário, ele não postou aquilo na rede social dele depois que ele teve um sonho e nesse sonho alguém falou que acontecia algo dentro do clube. Ele conversa com os jogadores que são agenciados por ele. E de repente nessas conversas ele pode tirar algumas conclusões e postar. Postar? Não, aí que tá. Eu estava concordando com você, mas ele pode tirar a conclusão manifesta que ele quiser. Mas ele se manifesta onde ele quiser também. Mas aí ele pode sofrer com as consequências. Tudo bem. Vamos dar um exemplo aqui. A gente posta qualquer situação que a gente discute nas nossas reuniões de pauta? Não, nós tomamos alguns cuidados, como qualquer profissional de qualquer ramo. Sim. Não precisa nem ser profissional, até um assunto familiar. Você discute algumas coisas dentro da sua casa que você não sai postando por aí, ou pelo menos não deveria, né? Para mim, o Júnior, que é um empresário de grandes jogadores e famoso, para mim ele vacilou aí, perdeu a mão. Não cabe, no meu entendimento, a postagem que ele fez. E acho que o Crespo respondeu bem. E como o assunto não tem como ser diferente, essa votação do impeachment do Júlio Casares, eu quero chamar de volta aqui o José Paes, que está por lá acompanhando tudo que está acontecendo. Falta pouco tempo, né, Zé? Queria que você falasse como é que está o clima aí, como é que está toda essa situação antes da votação desse possível impeachment do Casares. De fato o clima é muito tenso aqui nos arredores do estádio do Morumbi, viu, Marina, você que acompanha o Gazeta Esportiva, e essa votação desse afastamento do Júlio Casares, ela vai acontecer por causa de supostos desvios de dinheiro da gestão do Casares agora nos últimos meses, nos últimos anos, uma investigação que vem sendo aí conduzida pela Polícia Civil, inclusive teriam sido desviados mais de 11 milhões de reais, saques em dinheiro de 11 milhões de reais, totalizando esse valor aí dos cofres do clube. Então, por isso que vai acontecer essa votação hoje aqui para esse primeiro, quem sabe, afastamento do Casares da presidência do São Paulo Futebol Clube. São necessários 171 votos de 254 conselheiros para que o Casares, então, seja afastado por 30 dias inicialmente do comando do clube. Nesse momento, a polícia permitiu que os torcedores que estão protestando aqui na frente do estádio do Morumbi, que eles avançassem um pouco com o protesto. O gradil foi colocado um pouquinho mais para frente, mais torcedores vão chegando, tem até um trio elétrico por ali. Palavras de ordem devem ser gritadas quando a reunião de fato começar dentro de 15 minutos e a gente vai acompanhar tudo por aqui, vai trazendo informações ao vivo, claro, nesta edição ainda do Gazeta Esportiva. Marina.
Perfeito, Zé, muito obrigada. Toma cuidado aí, claro, qualquer novidade, qualquer notícia pode chamar a gente, que você é prioridade que está aí acompanhando. É situação complicada e até diferente, né? De forma inédita, o São Paulo vem passando por isso agora nesse ano de 2026, em janeiro já, começando o ano com o pé esquerdo. Talvez seja boa notícia para o torcedor do São Paulo é que é em janeiro já começando o campeonato, porque se porventura o Júlio Casares for afastado, o São Paulo passa por um processo de reorganização da sua estrutura administrativa em janeiro. Janeiro, fevereiro, você tem uma temporada importante pela frente. Se o São Paulo conseguir resolver esse problema de maneira rápida, como aparentemente está acontecendo, e no início da temporada, eu não tenho nenhuma dúvida, pela experiência recente de cobrir o impeachment no Corinthians, de que isso pode ser extremamente vantajoso para o clube. Pensando porque por esse passar lado, uma realmente... temporada inteira, como o Corinthians passou, sem dúvida. Tendo de resolver essa questão, é muito complicado lá. Sem dúvida, tem que ser rápido, do jeito que está sendo mesmo. Hoje vota, seja lá qual for o resultado, que o resultado seja referendado, cumprido e que a vida do São Paulo siga, porque esse tipo de coisa sendo arrastada, claro que traz consequências para o time, para os jogadores, para o trabalho do dia a dia, assim como nós víamos com o Corinthians. Os próprios jogadores ao longo da temporada falavam que isso atrapalhava, né, o noticiário, um peso em cima do clube. Né, só notícia ruim, coisa ruim, aí se perde, fica mais pesado. Exato. Então, cara, fica Casares ou sai Casares, o importante é resolver logo. E muita coisa fica paralisada. Você acha que tem alguém negociando com o São Paulo nesse momento? Se alguém falar que tem, é mentira. É mentira. Porque os empresários, os jogadores, tudo para. Quem falou isso ali? Acho que o Caleri. Como é que você trabalha se você não sabe se amanhã o seu chefe é o mesmo? Isso. Isso aconteceu no Corinthians também. Quantas situações não ficaram paralisadas? Você perguntava, e aí? E o pessoal falava, e aí? Agora a gente tem que esperar. A gente não sabe se amanhã vai ser o presidente aquele ali. Então, assim, para tudo. O clube literalmente para. A gente, claro, vai falar muito ainda sobre esse assunto. O José Paes está lá, direto do Morumbis, mas vamos agora mudar um pouquinho, porque com o brilho do John, ex-Palmeiras, o Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 3-0 lá em Bragança Paulista. O Alexandre Silvestre vai te mostrar todos os detalhes da primeira derrota do Timão na temporada. Yuri voltou cheio de gás, mas começou no banco. E quando entrou, era tarde. Parou em Cleiton e na própria ansiedade, o jogo já estava 2-0 para o Bragantino. 2 de John, lei do ex-Palmeiras. No primeiro, contou com a sorte. Passou para o Sacha e a bola entrou. No segundo, botou o Kaká para sambar. Entortou o zagueiro e fuzilou. Ele não fez uma má partida. Difícil marcar um jogador como o que ele marcou. Pensando no futuro, Dorival Júnior escalou um time todinho reserva, na linha. Torcedor que vai se acostumando, porque nós tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. O único titular que começou jogando, o goleiro Hugo Souza, que havia levado 2, tomou o terceiro. Henry Mosqueira decretou a goleada a favor do Red Bull. Hoje foi um dia bem ruim pra gente, né? Um resultado inesperado. Depois da pancada sofrida, a torcida do Corinthians que compareceu aqui em Bragança Paulista gritou lá da arquibancada que domingo é guerra. O ano mal começou. É pra tanto? Todos os jogos a gente tem que encarar como se fosse guerra e clássico ainda mais. Se para uns domingo é guerra, para o professor só se for dentro de campo, porque fora das 4 linhas, o técnico do Corinthians quer mesmo é manter uma boa relação com o adversário. Também por esse motivo. Professor, você gosta muito do Alisson. Domingo tem clássico contra o São Paulo. Vale uma conversinha ali ao pé do ouvido com ele ou deixa para o Marcelo Paes tentar tirá-lo do rival? É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. As conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Tá, então Dorival respondendo a pergunta do Alexandre Silvestre. Análise de jogo, acho que vai meio que na linha também do que a gente falou ali de São Paulo. Ainda dá mais pra esse analisar. que o Corinthians estava com o time reserva inteiro, né? Exatamente. E deu para ver algumas confirmações, tipo Kaká, tipo Hugo, que a gente sabe que não,
Até hoje não deu certo e nem vai dar, né? Hugo lateral, você lateral, exato. Embora o Hugo Souza também não tenha tido uma noite bem inspirada, né? Inclusive o terceiro gol passou debaixo dele, não que tenha sido um frango, mas ele já conseguiu fazer defesas em bolas que foram em cima dele. Foi uma infelicidade, não foi uma falha, mas não foi uma noite assim que ele também estava iluminado para ajudar o Corinthians a não tomar de 3. O goleiro nunca gosta de tomar de 3, né? O resultado não pode ser normalizado, né? Eu também acho. Né? É Corinthians, cara. É Corinthians. É reserva ou não, o cara tá lá esperando uma chance. Quando ele tem a chance, ele tem que mostrar alguma coisa. Né? A derrota não me surpreende, o Corinthians ter jogado mal não me surpreende, acho até que naturalmente isso aconteceria. O que não pode ser normalizado é tomar de 3-0 só, mas como era reserva, tudo bem. Não tá tudo bem. O Corinthians não pode normalizar tomar de 3-0. Fora isso, dito isso, eu assim, compreendo totalmente as decisões do Dorival Júnior. O Red Bull Bragantino jogou até 7 de dezembro de 2025. O Corinthians jogou até 21 de dezembro de 2025. A diferença é brutal de preparação, tempo de férias, descanso e tudo mais. Outro ponto, o Corinthians tem 2 clássicos pela frente. Ele pega São Paulo e Santos em sequência com o Santos fora de casa. O Dorival Júnior fez o que, na minha opinião, tinha que fazer. Ele tirou todo mundo, colocou os reservas não fizeram lá grande coisa como era de se imaginar. No segundo tempo, alguns titulares, deu minutagem para o Yuri Alberto, que estreou na temporada, ainda nem pode utilizar Garro e Memphis, e segue a preparação para a sequência da temporada. Perfeito. Para mim é tirar nem pôr. Assim, o que o Dorival fez, eu não tenho alguma crítica para citar. É que todo mundo, numa noite infeliz, o próprio Hugo Souza concorda com o Alex Miller. O problema é que tem alguns jogadores que deixam claro, como o Kaká, que eles não têm condição de estar no Corinthians, no elenco, mas isso já ficou claro, não é a pré-temporada, tá começando, coitado, não. Ele deixou isso claro no auge. O que o Corinthians pagou pelo Kaká é um absurdo, é uma contratação que nunca se justificou, que nunca fez sentido algum. E o Kaká prejudicou o Corinthians quase sempre que esteve em campo. Quando entrou em campo, quase sempre teve falha do Kaká. Kaká se notarializou pelo Corinthians por gols contra. Por falar alguma coisa. E fala alguma coisa quando vai dar entrevista, e xinga a imprensa, e aparece com faixa na torcida, uma foto com mulher na rede social. E ele foi se criando assim no Corinthians, nunca foi jogando bola. Jogando bola, ele sempre comprometeu. E ontem ele teve participação direta nos 3 gols sofridos pelo Corinthians. O Corinthians criou oportunidade. O Red Bull tirou a bola em cima da linha, o Yuri Alberto perdeu 2 oportunidades claríssimas no segundo tempo. O Corinthians até criou, o resultado poderia ter sido outro, mas 3-0 não dá para ser normalizado e passa diretamente por um jogador que não deveria fazer parte do elenco do Corinthians. Corinthians sucumbiu a John. Foi bem John foi muito bem, pode ter sido o último jogo dele, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa negociação que envolve o Palmeiras, hein? Mas espera aí, eu quero chamar agora, bora lá aqui para o nosso portal, que eu quero chamar o Marcelo Baceggio, porque vocês viram que a última coisa ali da matéria foi o Alexandre Silvestre perguntando sobre o Alisson, não é isso, Baceggio? Eu quero saber, porque parece que o São Paulo pediu uma coisa ao Corinthians, o Corinthians não quer ceder, então explica pra gente essa negociação envolvendo São Paulo, Corinthians e Alisson. Vamos lá, Marina, antes de falar sobre o Alisson, o Corinthians anunciou de última hora, informação quentíssima, a contratação de Matheus Pereira por empréstimo, um velho conhecido da torcida corintiana, ele que é cria das categorias de base do Timão, assina por empréstimo até o fim da atual temporada, vindo do Fortaleza, uma negociação atrelada com o empréstimo do volante Rian, outra cria das categorias de base do Corinthians, para o Fortaleza também até o final do ano. E o meio-campo segue sendo a prioridade do Corinthians no mercado, porque além de Matheus Pereira, Alisson também é uma das prioridades do Timão. Marcelo Paz vem conversando nos bastidores para tentar tirar o jogador do São Paulo. Conforme nossa reportagem apurou, Alisson quer ir para o Corinthians, porque ele acredita que no Corinthians ele terá a oportunidade de voltar ao protagonismo, ter mais minutos, já que com o Crespo no São Paulo ele perdeu muito espaço. O problema é que o São Paulo quer um jogador do Corinthians para poder liberar o Alisson. O Alisson tem contrato até o fim de 2027. José Martínez e Ranieri interessam ao São Paulo, mas o técnico Dorival Júnior não está disposto a abrir mão de nenhum desses 2 jogadores, por isso que as negociações
seguem e são bastante complexas, até porque também o Corinthians não sabe se o presidente Júlio Casares seguirá atuando no São Paulo, então as negociações podem ser travadas em caso da aprovação do impeachment do presidente tricolor. Amigos, já eu estou de volta para trazer mais informações do Corinthians relacionadas ao time que deve entrar em campo no clássico de domingo contra o São Paulo. Perfeito, Baced, muito obrigado por essas primeiras informações. Vocês gostam do Alisson? Vocês acham que seria uma boa para o Corinthians? Cara, o Dorival Júnior morre de amores por ele, né? Acho que ele gosta mais do Alisson do que o que ele tem de qualidade, sabe? Eu não sei. Eu tô assim nessa daí. Tem técnicos que são apaixonados por determinados jogadores. E isso é muito comum. Vezes, todo técnico tem os seus, todo, né? Todo tem os seus xodós, os seus pupilos, os seus preferidos. E eu não sei, assim... Comigo ele joga. Tá, o cara tá mal lá, não, mas comigo... eu sei que aqui comigo ele vai jogar. Ao longo dos tempos você tem diversos exemplos de técnicos que inexplicavelmente nutrem um amor assim maior do que o normal por determinados jogadores. E esse é o caso do Dorival em relação ao Alisson. Inclusive, sugerindo uma troca aí, fala assim, trocar por Ranieri, por Martínez. Os dois do Corinthians são melhores do que o Alisson. Então, não sei onde o Corinthians poderia ganhar com o Alisson. Com essas trocas o Corinthians não faz negócio. Pois é, o Martínez eu já não sei muito. Eu sinceramente, eu tô com o Alex nessa, porque... eu entendo que essa tentativa pelo Alisson nada mais é do que o Dorival ali tentando trazer um jogador da confiança dele. Bom, é isso. Porque a pergunta que o Baced fez, a gente com o Baced ou a Marina, agora nem lembro mais quem fez a pergunta, eu particularmente... Fui eu que fiz a pergunta. Foi você, Marina, perdão. É que vocês são parecidos. Ah, super. Mas eu não entendo, assim, não é um jogador que eu acho que o Corinthians deveria ir atrás. Se é para ir atrás de um jogador desse, de repente não tem ninguém na categoria de base do Corinthians para dar um espaço, para tentar. Não é um jogador que eu acho que vai agregar, que vai trazer algo diferente. Eu não gosto tanto do futebol do Alisson, é um jogador brigador, corredor, ajuda muito na marcação e ponto, assim, extremamente limitado para você negociar ou gastar dinheiro ou enviar um jogador, assim, para mim não vale esse esforço. Mas vamos supor assim que o Corinthians, ou no caso o Dorival, quer muito o Alisson e o São Paulo só aceite se houver troca de jogadores. Você falou, pelo Martínez, pelo Ranieri não vai. Quem poderia ser o jogador dessa troca? Eu vou falar uma coisa para você, o Ranieri não tem nem conversa. Isso é informação, não é opinião. O Corinthians, né, não tem nem papo para falar sobre uma troca com o Ranieri. E com razão, né? Com razão. Sobre o Martínez, o Corinthians, em princípio, não entende que também não gostaria de envolver. Mas eu tenho uma informação, aqui apurada aqui pelo nosso time da TV Gazeta, de que o Dorival está perto do limite dele com o Martínez. Ontem a resposta dele, inclusive, na coletiva de imprensa sobre essa questão do José Martínez, foi bem assim, não sei quando ele volta. É uma incógnita. A frase dele na coletiva foi: o Martínez é uma incógnita. Não sei quando ele volta. E de novo ele não conseguiu se reapresentar mais uma vez. Mas agora o problema não é. O problema é a reincidência. Então você acha que pode, de repente? Eu não sei. Se o Martínez está muito perto do limite do treinador, que já tolerou outras coisas num passado muito recente, a torcida também, o título da Copa do Brasil deu uma sobrevida para o Martínez, né? Esse é o ponto. Mas o treinador está no limite. E a gente tem casos assim. O Tite, quando abriu mão do Jorge Henrique, o Tite depois explicou. Ele falou: eu tive um limite do que eu poderia tolerar, porque senão eu perco o grupo, porque senão vira zona. Daqui a pouco todo mundo vai achar que pode fazer tudo comigo. Então o Dorival está muito perto desse limite. Essa é a informação. E dependendo como for, a gente nem sabe quando o Martínez vai se representar ao Corinthians. Vamos esperar, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, porque aí essa história dele ser inegociável pode mudar muito em breve. Agora, repito, eu não sei por que o Dorival está imaginando o Alisson no time do Corinthians. Tô com o Alex. Se ele falasse no Lucas Moura... Moura... Será que já não é pensando nessa... sem Martínez? Não, tudo bem. Aí pode existir uma explicação. Assim, gente, aí é o que o Abel falou agora no último jogo. Ele ainda fala assim: se eu trago um jogador para cá, o Riquelme não vai entrar em campo. Porque esse cara vai ocupar o espaço do Riquelme. Para o Riquelme ter espaço, jogar e entrar para a gente ter... não pode ter essa contratação. Se você vai trazer o Andrés Pereira, opa, tudo bem. Agora, se é para trazer um jogador do perfil do Alisson, gente, não é possível.
é justamente essa contratação que, no meu entendimento, não tem necessidade. E se ele está de olho em alguém do São Paulo, poxa, seria o Alisson o cara para ele imaginar caindo como uma luva no time do Corinthians? Tá naquela relação de amor boa. que o Alex citou aqui. Para mim é 100% isso. Esquisito demais. Bom, então vamos mudar um pouquinho aqui, porque o Palmeiras, como agora o Thiago Salazar até citou aí do Palmeiras, segue em busca de reforços para o meio-campo. A apuração da TV Gazeta é de que o clube deve insistir em Arias neste momento. A gente sabe que tanto o Arias quanto o Almada são aí focos do Palmeiras nesse mercado da bola, mas neste momento é um ou outro, não os dois. Essa é a apuração da TV Gazeta, tá certo? E nesse momento, então, seria John Arias o foco do Palmeiras para gastar o dinheiro aí nessa janela de transferências. O que vocês acham em relação a isso? Eu quero saber disso, porém, eu também vou passar para vocês agora que o presidente do Fluminense hoje foi questionado, o Matheus Montenegro foi questionado hoje sobre essa questão do Arias, né? Porque o Fluminense tem prioridade no retorno do Arias. Então vamos ouvir o Matheus Montenegro. Nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual o valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. Então o Matheus fala o seguinte, a gente não sabe se vai exercer, porque depende do valor que vai vir. E a apuração da TV Gazeta é justamente essa. O Palmeiras pretende fazer uma proposta que o Fluminense não vai cobrir, portanto o Palmeiras vai com tudo para cima do Arias neste momento. A proposta, segundo a informação que nós temos, é de 22 milhões de euros. Essa é a proposta que o Palmeiras pensa em colocar na mesa, já tem discussão neste sentido, por 22 milhões de euros. E a questão da preferência, gente, trazendo para o mundo prático, é o seguinte: o Palmeiras, se ele apresenta uma proposta de 22 milhões de euros, o Wolverhampton ele é obrigado a comunicar o Fluminense. E aí o Fluminense tem um prazo, se eu não estiver enganado, são 5 dias, para dizer, pode seguir aí entre vocês ou não, eu vou, no mínimo, igualar. Se o Fluminense, no mínimo, igualar, ele leva. Então essa é a questão da prioridade do Fluminense. A questão do Fluminense, eu não esperava outra coisa que não é essa do presidente, porque ele tem que jogar para a torcida. Satisfação. É lógico. Ele tem que vai falar. liberar? Imagina se ele chega a público e fala, olha, Lógico. o Palmeiras quer o Arias, nós temos até uma cláusula, mas você sabe como é que é a realidade do futebol, nós não podemos. E se ele não falar nada, eu vou falar que ele dormiu no ponto. Exatamente. Pô, dormiu no ponto, exatamente. não percebeu, esqueceu. Então, assim, para a torcida do Fluminense, o presidente fez o correto. Mas talvez até no íntimo, nos bastidores ali, eles devem ter falado, o Palmeiras vai levar porque nós não temos condições de cobrir o que o Palmeiras vai pagar. E o Fluminense não tem 22 milhões de euros assim, não é o Flamengo, é o Fluminense. Exato. Né? Se fosse o Flamengo, aí beleza, aí o papo Já seria rolou diferente. esse burburinho do Flamengo, né? O Flamengo fala também muitas vezes para atrapalhar quem está tentando outras coisas, né? Encarecer. Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, o presidente está correto, tinha que fazer isso mesmo, né? Ele erraria se fizesse qualquer outra coisa, mas daí a concretizar, cobrir uma eventual proposta do Palmeiras, porque ainda não teve a proposta concreta no papel, assinado, papel timbrado, aquela coisa que a gente fala sempre, né? Não teve ainda, mas existe todo o interesse e toda a composição para que isso possa acontecer. Então, nessa esteira, eu acredito que desses reforços ventilados para o Palmeiras, se alguém tiver alguma chance de chegar, é o Arias. E tem uma coisa importante aí, o nosso GC destaca muito bem, Arias é a prioridade. Prioridade, porque a intenção do Palmeiras, como eu falei aqui ontem, é trazer os dois, o Almada e o Arias. Não é uma questão de plano A e plano B, se não der nesse, vamos naquele. Não é essa a questão. O Palmeiras quer os dois. Claro que há aquele entendimento de que nós queremos os dois. Se nós vamos conseguir os dois, não sabemos. É que tem aquela situação, né, Salazar? O Arias sinalizou que voltaria para o Brasil. Agora, o Almada não. Ele entende que ainda tem mercado ali na Europa, enfim, entende que não é aquela hora coisa, de retornar. Deixa eu ouvir aqui primeiro. Se não tiver nada, aí a gente conversa com mais ênfase. Então também, vamos dizer assim, né, Alex? É meio que assim, parece que é um pontinho mais positivo para o Arias também. E se você tá tentando trazer os dois, pensando em gastar aí cerca de 45 milhões, aí um não vem e você tá com uma proposta de 22,
nada impede o Palmeiras de subir um pouquinho essa proposta para garantir pelo menos uma dessas contratações. A única coisa que precisa acontecer para os dois jogadores, nesse movimento todo, é resolver o quanto antes, porque tanto o Arias como principalmente o Almada, eles estão fazendo essa movimentação para disputarem a Copa do Mundo. É só por isso. E para isso eles têm que jogar. Sim. Se ficar enrolando janeiro, fevereiro, aí daqui a pouco é a convocação final, eles não vão para a Copa nenhuma. É só por isso. Até me surpreende essa postura do Almada nesse sentido. Eu acho que talvez esteja demorando para acordar, mas vale lembrar que a nossa janela aqui para esse tipo de negociação fecha numa data muito importante, 3 de março. Ó, deixa eu fazer uma Porque pergunta aqui. Eu acho que a gente perguntou. Só Por que isso já você é sabe. tarde demais para pensar em Copa do Mundo. Não, Março, tem que resolver antes. É maio a convocação, né? Um A mês e convocação meio. sai em maio. A gente tá falando de um mês e meio. Tem que muita estar coisa. jogando já para já tá mostrando Tá já serviço. fazendo gols pelo Palmeiras. Essa estratégia do Palmeiras agora que mudou, né? Buscando jogador pronto, como Arias, como Almada, é uma estratégia certa ou não? Ela é correta porque isso não impede o Abel Ferreira de dar espaço para a base. Ele tem feito isso nos últimos anos. Ele consegue trazer 1, 2, 3 jogadores preparados para assumir responsabilidade, mas ele coloca mais 1, 2, 3 da base para atuar junto. Por exemplo, perfeito. o Luiz Pacheco, o Alan. Exato, o Alan agora entra, é isso. Mas o Riquelme. Alan está jogando do lado do Vitor Roque, que o Palmeiras investiu pesado. É essa mescla que o Palmeiras faz muito bem. Acho que não é um ou outro, né, Alan? Não é um ou outro. E é isso. O que a gente precisa tentar entender do Abel é que ele, de repente, foi perguntado na última coletiva se não viria um volante mais experiente, não sei o que. Aí ele fala, mas se vier um volante mais experiente, eu vou esconder os meninos que estão chegando. Onde é que eu vou botar o Pacheco, o Larson, não sei o que. Mas ele tem que resolver. Mas ele precisa de outro volante. Precisa. Pô, vem cá, contratou o Marlon Freitas. Mas não é 5, não é 5. Ele não é 5, só tem Emiliano Martins hoje de 5. O Marlon Freitas é 8. Você está falando do 5. Porque, olha, ele contratou o Marlon Freitas. O Andreas Pereira também, como acabou de chegar, e é um 8 também 10, ali. Não é 5. Um 8. Só tem um 5. O Evangelista está se recuperando. Que é um 8 também. Mas você não acha que dá para montar? Difícil, hein? Para mim, os 3 que nós citamos, não, o Andreas não. Mas os outros todos podem jogar de 5, assim como ele fez com o Zé Rafael. Só se ele botar os 3 ao mesmo tempo. Mas Como que ele fez com o Zé Rafael? Não foi exatamente isso. Não tem um 5. Ele transformou o Zé Rafael num 5 que o cara deitou e rolou. Não é à toa que o Zé Rafael tem apelido de trem, né, cara? Você não vai exigir dos outros que tem uma força física do Zé Rafael. Mas você acha que o Evangelista, que é um cara forte e alto, não pode jogar de 5? Acho que não. Acho que não. Eu discordo. Acho Marlon Freitas, pra mim, pode jogar de 5. O potencial maior do Evangelista não é 5, cara. Ele é um volante mais Não é mais o potencial de maior. Saída. Então, mas aí você vai improvisar, contrata um cara, pô. O Palmeiras tem condições de contratar um 5. Improvisação, porque pra mim, hoje em dia, como os técnicos falam, essa coisa do 5, do 8 é mais pra gente ter referência, porque os caras são hoje meio campistas. São meio campistas. Sim, sem dúvida. Não existe mais o brucutu. Exato, exatamente. Mas também... Esses jogadores que nós estamos citando aqui, eu tenho poucas dúvidas que eles podem fazer essa função, sim, como o Zé Rafael conseguiu. Vocês estão vendo que o clima tá quente aqui, muito, né? Nossa. Tá muito quente. E liga o ar-condicionado aí, por favor, vai. Lá no Morumbis, o clima também está muito quente. A gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo na votação do impeachment do presidente Júlio Casares. E, claro, tem muito mais assuntos aqui no Gazeta Esportiva de hoje, hein? Tem muito mais. A gente volta já já. Já estamos de volta e direto ali do estádio do Morumbis, na parte externa do estádio, onde está acontecendo neste momento a votação para impeachment do presidente Júlio Casares. José Paes, traz pra gente as últimas notícias direto aí do Morumbis. Mais torcedores chegaram por aqui nesse momento, viu, Marina? Vocês vão acompanhando aí nas imagens do nosso cinegrafista, do Rafael Leão. E uma informação importante, caso o afastamento do Casares seja aprovado aí por os 30 dias, o Arrim Assis Júnior, que é o vice-presidente exatamente do Júlio Casares, assume durante esses 30 dias. Depois desses 30 dias, o Walten Aires, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, convoca uma assembleia com os sócios estatutários do clube, que aí vão votar de fato o impeachment do Casares. Maioria simples, 50% mais 1. Se votarem dessa forma, Casares estará empichado do comando do São Paulo. Importante a gente
importante dizer que ele não perde os direitos políticos no clube. O Casares, ele é conselheiro vitalício do São Paulo, não poderia concorrer na eleição que teremos no final do ano agora de 2026, na eleição presidencial, porque já vem de 2 mandatos, mas poderia concorrer sim na eleição de 2029, daqui 3 anos. Aí o conselho, para deixar ele inelegível por um período aqui no São Paulo, teria que fazer uma nova votação, uma nova reunião para votar essa inelegibilidade do presidente Júlio Casares. São duas coisas completamente diferentes e separadas. Devolvo para você, Marina Buffon. Muito obrigada, Zé. E é importante que você mencionou, porque é uma diferença em relação ao impeachment que aconteceu no Corinthians, né, Salazar? Posso fazer só uma pergunta para o Zé, de repente? A votação já começou? Estava marcada para 6h30, Era Zé, para já 6h30? começou? Eu estou perguntando porque a gente teve, por exemplo, no caso do Augusto Melo, ele chamou todo mundo ali 1 minuto antes de começar e foi embora, lembra disso? Lembro. Não sei se de repente corre o risco, Zé, de repente se você tivesse a informação do Casares renunciar ali minutos antes de começar o pleito. Isso pode acontecer sim, Salazar, isso pode acontecer, a reunião, a votação já começou há 13 minutos, mas muitos conselheiros, até por uma questão de idade, devem votar de maneira online, de maneira remota. Poucos conselheiros devem vir aqui presencialmente ao estádio do Morumbi. A expectativa, claro, é de que o presidente Júlio Casares compareça, mas muitos devem fazê-lo de forma remota, e essa possibilidade mencionada por você é uma possibilidade que pode acontecer sim nos próximos minutos e até nas próximas horas. Perfeito, Zé. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, a votação para o impeachment de Júlio Casares já começou no São Paulo, lembrando que é tanto presencial quanto online, o que acaba facilitando para aqueles que querem votar e não poderiam comparecer. Olha aí o clima, gente. O clima ali, então, nos arredores do Morumbi, muitos torcedores presentes. Chama a atenção que a torcida organizada independente, né, ela sempre teve um bom relacionamento com o presidente Júlio Casares. Aí apoiou até o fim, até outro demorou para acordar. Até outro dia. Então, não faz muito tempo que houve essa reversão no apoio. Porque e o que houve era apoio pressão agora também, né? Houve uma pressão, principalmente nas redes sociais, a opinião pública, para cima das organizadas. Como quem dizia aí, né? Vocês vão segurar esse apoio até quando? Demorou, o próprio baby presidente ali da Independente se viu pressionado nesse caso. Agora, fica claro que assim como o Corinthians, o São Paulo precisa de uma reforma do estatuto, independentemente da situação do Casares, porque se ele for empichado e continuar deliberando dentro do Conselho, meu Deus do céu, que contrassenso absurdo é esse? Exatamente, exatamente. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de um jogador do Palmeiras que está negociando com o time do MLS, hein? Mas antes, vamos falar aqui, o São Paulo venceu o Operário do Paraná por 5-1 na terceira fase da Copinha. O Fantasma abriu o placar, mas o Tricolor conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com gols do Renan e do Gustavo Santana. Depois da expulsão do Lohan, a goleada foi então encaminhada com mais 2 gols do Gustavo e 1 do Matheus Menezes. Agora, nas oitavas de final, o São Paulo vai enfrentar o Red Bull Bragantino no sábado, às 6h30 da noite, em Sorocaba. São Paulo, então, passando de fase na Copinha. Infelizmente, uma notícia triste pegou a todos de surpresa. O ônibus que levava a delegação sub-20 do Águia de Marabá, que participou da Copinha, sofreu um grave acidente no Tocantins na noite de ontem. O preparador físico da equipe, Héctor Alves, morreu no local. O técnico, Ronan Tieser, que ficou gravemente ferido, segue internado na UTI do Hospital Regional de Gurupi. Segundo uma nota divulgada pelo clube, o ônibus se chocou com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. Os demais ocupantes não sofreram lesões graves. Fica aqui, é claro, nossos sentimentos, tanto ao Águia de Marabá, quanto a todos os familiares e amigos do Héctor Alves. Aí realmente uma fatalidade muito triste dessa equipe que participava aqui da Copinha e no seu retorno para casa acabou sofrendo esse triste acidente. Bom, o Santos continua ativo no mercado e trouxe o meia Gabriel Menino para reforçar o elenco para a temporada. E olha, parece que ele está pronto para fazer história no Peixe, viu? Vamos conferir como foi essa apresentação? Você aí sabia que Gabriel Menino, criado no Palmeiras, é santista de coração?
Menino admitiu o amor pelo peixe durante a entrevista de apresentação dele na Vila Belmiro. Meu pai é muito santista mesmo. Peguei essa paixão pelo Santos desde pequeno. E ainda peguei a época do Neymar, fazia tudo que o Neymar fazia, tipo cabelo, chuteira. Para mim é muito gratificante. Desde criança eu tenho um desejo, um sonho, que é jogar no meu time de coração e do meu pai. Foi muito difícil esse último ano. Ninguém sabe o que eu passei. É a primeira vez que eu fico longe da minha família, de todo mundo. Um momento difícil citado pelo jogador de 25 anos aconteceu no Galo, que topou o acordo com o Santos pelo empréstimo até o final desta temporada. Eu quero fazer uma história, deixar um legado aqui dentro. Minha meta esse ano é jogar o mais jogos possível para que eu possa vir em definitivo para cá. Estou focado, estou determinado e hoje eu quero para sempre ser Santos assim. Para isso, ele não escolhe nem posição no campo. Eu só quero jogar, eu vim aqui com a mentalidade de jogar, de ajudar o Santos. Não importa se eu jogo no meio ou na lateral. Não vejo a hora de estrear. Já não pude estrear agora contra o Palmeiras, mas já deu um gostinho assim de ansiedade, sabe, de prazer. É o Santos se ajeitando por dias melhores, com o Gabigol, agora também com o Gabriel Menino e logo mais, quem sabe, com o Neymar de volta. Confesso que fui pega de surpresa aí com a declaração que ele era santista. Eu não sabia também. Não sabia. Foi a primeira pergunta da coletiva. Vazou essa foto dele quando criança, a primeira pergunta ele já teve que responder se tinha essa relação, e aí eu pensei que ele ia sabonetar. Mas não, ele admitiu, meu pai, minha família, todo mundo, demonstrou todo o respeito pelo Palmeiras, mas deixou claro, quando era criança, que ia nos jogos, que participava. Ele é muito jovem, né? Ele tem 25 anos de idade, então ele pegou o Neymar ali, começando e tal. Ele falou até que imitava, fazia os cabelos do Neymar e tudo mais, e agora vai jogar com o Neymar. Uma boa contratação, o elenco do Santos, ele carece de alguns jogadores, de algumas posições, né? Ele precisa ser preenchido, é um jogador que pode ajudar, não foi bem no Galo. Então, assim, essa é a questão. Qual é o Gabriel Menino que está vindo? Segundo ele, é um novo Gabriel Menino. Então, tem que ser mesmo, tem que ser o Gabriel pra ver, se for aquele... Tem que ser o Gabriel Homem agora, porque o Menino já tem que ficar para trás, porque ele não fez nada no Atlético Mineiro no passado, e pelo menos nos últimos 2 anos de Palmeiras ele também não fez absolutamente nada. Então ele teve uma interrupção na carreira. Quer que eu te fale uma? Tecnicamente falando, de 3 anos, cara. Ele falou nessa coletiva que ele ainda alimenta o sonho de ir para a Copa. Parabéns. Acho que é legal a pessoa ter objetivos. Como lateral direito. Não tem problema, cara. Acho que ela tem que tentar fazer de tudo mesmo, né? Acho tarde para isso, mas ninguém tem o direito de tirar o sonho de ninguém. Então se ele tem esse sonho, que ele possa nutrir esse sonho, fazer valer no dia a dia. O importante nesse momento é o quê? Ele jogar bola com a camisa do Santos. O Santos precisa de reforços, precisa de qualidade, precisa melhorar o nível. E se ele chegar do jeito que ele chegou e jogou no Palmeiras, no começo de Palmeiras, beleza, foi uma ótima contratação. Se foi a dos últimos 3 anos, é mais um estorvo para o Santos. Vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre o John, né? Que inclusive é ex-Palmeiras. Ele que teve em campo ontem, fez aí 2 gols na vitória do Bragantino. Pode ter sido o último jogo dele, justamente aí contra o Corinthians. Segundo a apuração aqui da TV Gazeta, ele está a pouquíssimos detalhes de fechar contrato com o Zenit da Rússia. E essa negociação pode ser positiva justamente para o Palmeiras. Seja por um ganho financeiro, já que o jogador foi revelado por lá e tem 20% dos direitos econômicos ligados ao clube, seja na negociação envolvendo o zagueiro Nino, ex-Fluminense. Em dezembro, o Zenit recusou uma proposta do Verdão na casa dos 7 milhões de euros, mais ou menos, mas agora, utilizando esses 20% que tem direito do John, a negociação deve avançar. Uma boa negociação, meninos? Seria. O Nino é um bom zagueiro, jogou muito bem no Fluminense, até que despertou interesse no futebol europeu. Se o Palmeiras conseguir fazer essa ginástica para concretizar a negociação, seria um reforço muito bem-vindo para o time do Palmeiras. Concordo, Nino, bom zagueiro. Se vier, vai ajudar ele muito o Palmeiras nessa sequência de temporada. E olha, o Nino briga pela titularidade, viu? Pode ser. Você tem Murilo, Fux, o Gomes, Micael. O problema é que o Murilo está para Abel Ferreira, assim como Alisson está para Dorival Júnior.
O Murilo faz parte daquele grupo dos queridinhos do Abel. Ah, mas peraí, o Murilo é bom jogador. Mas faz uns 2 anos que caiu demais. Não sei se 2 anos, eu concordo que ano passado foi muito bom. Eu não acho que 2 anos, mas ano passado ele foi mal. O Nino é um jogador que ele vem para brigar, é bom jogador. Eu já acho que a gente está falando de mercado, tem uma notícia que eu acho que o Alex vai gostar, viu? Sabe quem está tentando tirar... sabe quem está tentando tirar ali um proveito de um jogador do Palmeiras? Facundo Torres foi procurado pelo Austin da MLS. Facundo Torres aí, que não agrada ao nosso querido aqui, Alex Miller, e a muitos palmeirenses também. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo The New York Times. A nossa produção aqui da TV Gazeta confirmou que existe esse interesse na contratação do jogador, que também é muito querido pelo técnico Abel Ferreira. Exato. E existe essa negociação pode ser efetivada, porque as partes estão interessadas aí, a apuração aqui da TV Gazeta. E aí? Nunca entendi esse amor, como você disse, do Abel pelo Facundo. Eu acho que é para não ficar no constrangimento de ele perceber que várias indicações dele deram errado, né? Deve ser por isso. Eu já comentei isso aqui há um tempo atrás, uma vez eu trouxe até uma lista. Se tem um ponto negativo nessa passagem do Abel pelo Palmeiras é esse, né? Existe uma lista de jogadores que ele indicou que... A maioria deu errado. A maioria deu errado. A maioria deu errado. Assim, de 2 anos para cá, então... Nesse ponto, ele não vai bem. Não. Tem uma coisa que ele não vai bem, indica no reforço. E escolhendo o jogador, né? Pô, ele mantém o Giai e o Kelvin e manda embora o Gilberto, que era o melhor dos 3. Eu não entendo essas coisas, né? O Mikael, nossa, pelo amor de Deus, pode ir. Agora o Facundo pode ir. O Sousa, acho que ainda, sei lá, dá para ter uma paciência mais. O Sousa dá para ter uma... Eu também acho. É um jogador que de vez em quando dá para ter uma paciência com ele aí para evoluir, enfim. Mas Facundo já deu para ver que não sai daquilo. Os 2 laterais também. Então, e se der para vender, melhor, né? Porque um dinheiro que entra, tomara que saibam usar esse dinheiro para trazer jogadores mais prontos. Domingo tem clássico na Neoquímica Arena e este é o assunto de agora, porque o Marcelo Bacejo prometeu e traz então todos os detalhes desse jogão. É isso, Marina. A gente falou no primeiro link sobre o anúncio oficial do Corinthians, né? A contratação do Matheus Pereira. O Matheus Pereira já apareceu no bid. Agora resta saber se ele vai figurar a tempo na lista de inscritos do Corinthians no Campeonato Paulista e fazer sua estreia no Clássico Majestoso. Em relação ao confronto com São Paulo, o Corinthians tem 2 dúvidas importantes. O Ranieri e o Memphis Depay, eles que jogaram a final da Copa do Brasil no sacrifício, né? O Memphis trata um edema ósseo no joelho, o Ranieri também vinha lidando com dores no tornozelo, ainda não tem conseguido treinar sem restrições com o restante do elenco, portanto, os 2 jogadores são dúvidas para o clássico contra o Corinthians. Em contrapartida, Yuri Alberto deve sim reforçar o timão, até porque ele já entrou em campo ontem contra o Red Bull Bragantino. Resta saber se ele vai começar como titular, já que ele se reapresentou um pouco mais tarde que os demais companheiros, porque estava na Itália tirando a sua cidadania italiana, viu, amigos? Jogo promete, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Bacejo. Promete mesmo, é claro que toda a equipe vai estar lá para o Mesa Redonda que vai ser especial no domingo, gente. Além de acompanhar esse jogão, teremos aqui também, além de toda a nossa equipe, Tupanzinho estará junto no nosso Mesa Redonda, né, Alex Miller? E também Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Teremos aí Paulo Sérgio, Miller, eu vou estar também, Osmar Garrafa. Paulo tá viajando. Então, não, vai estar. Vai estar? Vai. Não vai? Não vai mudou, estar, então. Não, mudou agora, porque o Paulo está viajando e depois ele volta para continuar os nossos programas aqui, mas o Mesa vocês não podem perder, que vai ter tudo sobre esse jogo, tudo sobre Palmeiras e Mirassol também, claro, sobre o jogo entre Guarani e Santos. Reinaldo, presidente da Federação Paulista, bem bacana, ele topar vir aqui no Mesa Redonda, você tem que assistir, porque ele tem uma ligação com essa história do impeachment do Júlio Casares. Há uma empresa que tem envolvimento da federação com o São Paulo, ele inclusive vai ter que prestar alguns esclarecimentos ao Ministério Público e não por isso não se opôs de vir aqui aceitar o nosso convite e vir ao Mesa Redonda. Bacana a atitude do Reinaldo e vamos ouvi-lo então. Né? E durante o Campeonato Paulista, né? Então é muito legal também o presidente estar por aqui. Tem muitos assuntos do Campeonato Paulista para a gente abordar com ele, a redução do calendário, a arbitragem, tem muita coisa legal. Perfeito. E sobre as notícias que o Marcelo Bacejo trouxe para a gente?
Uma coisa importante da gente destacar, em cima dessa linha de reforços que o Basségio citou ali do time do Corinthians ele sendo preparado para o jogo contra o São Paulo, mas é importante destacar que essa é a informação que eu apurei agora à tarde. O Corinthians não vai adotar a postura, vai adotar a postura de não investir dinheiro nesse momento na janela. O Corinthians agora pode contratar jogadores, estamos vendo aí o Corinthians agora há pouco, inclusive anunciou o Pirulão, mas os jogadores serão assim. Explica quem é Pirulão, que o torcedor não sabe quem é Pirulão. Matheus Pereira, né? Mas você sabe que lá em Fortaleza chamava ele de Pirulão até hoje. Voltou pro Corinthians, refez o nome, né? E é isso, gente. Então, assim, aquelas coisas que muitas vezes a gente tem visto por aí, algumas especulações. O Corinthians indo atrás desse, aquele investimento em dinheiro agora, nesse momento, não vai acontecer. O Corinthians, inclusive, essa história de Félix Torres e outros jogadores, é na ideia de reduzir a folha salarial do clube. O Corinthians não vai gastar dinheiro, não vai fazer nada. A única coisa que o Dorival quer é o Alisson. Se vier sem gastar dinheiro. É o Alisson. Inconformado. É o Alisson. E agora, para esse jogo contra o São Paulo, como disse ali o Basségio, aí sim o Corinthians vai ter a força máxima, mas é a força máxima para a terceira rodada do Paulistão. Não é a força máxima do Só que eu acho que vai ser 1-1, tá bom? 3-0 Corinthians contra o São Paulo. E você? Tá registrado. Eu tinha colocado no nosso ponto 2-0. 2-0, tá bom. 2-0. Para quem? Pro Corinthians. Vai empatar. Pro Corinthians. Gente, vocês viram, né? Aqui os assuntos vão e vão. José Paes está lá acompanhando a votação de impeachment do presidente Júlio Casares. Vai trazer também mais informações no Jornal da Gazeta. Volto a lembrar, no domingo temos um encontro marcado no Mesa Redonda com Tupanzinho, também o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Eu aqui me despeço de vocês, muito obrigado, meninos. Do outro lado, me despeço de vocês também e fiquem agora com o Jornal da Gazeta.